Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 27 de julho de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 5 do nosso trimestre, cujo tema será Milagres à margem do lago. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos 5, verso 19, que diz: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez e como o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Quando nós encerramos o estudo das parábolas contadas por Jesus lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós percebemos algumas lições preciosas que foram ali retratadas. Entretanto, nós temos ainda no finalzinho do capítulo 4 um milagre extraordinário. Jesus, ele está acalmando uma grande tempestade. Jesus, ele vai convidar os discípulos para atravessar o mar da Galileia, e quando ele está nesse processo de travessia, é até muito curiosa a forma como Marcos vai retratar essa mesma história, porque Jesus está dormindo na popa do barco, e ao mesmo tempo os discípulos estão apavorados, porque é uma tempestade de dimensões realmente enormes, essa mesma tempestade, a ponto de os discípulos como Pedro, Tiago, João e outros que viviam da pesca e conheciam perfeitamente o mar da Galileia, sentirem medo. Quando você pensa nesse mar, ele é chamado de Mar da Galileia, mas é nada mais nada menos do que um lago de água doce, um lago com 21 metros de comprimento por 13 metros de... Aliás, metros não, quilômetros. 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. É um lago de água doce, mas que é o maior ajuntamento de águas ali daquela região, o que traz muita vida, ainda hoje, para aquela mesma localidade. Entretanto, o que vai acontecer, a vida, ela se desenvolve no entorno do Mar da Galileia, tanto do lado oriental quanto do lado ocidental. Quando você pensa de um dos lados, em uma das margens, você vai encontrar comunidades de judeus. É bem verdade, de gente muito pobre. A Galileia era uma região de gente muito, muito pobre mesmo, a ponto de quando Cristo Jesus é apresentado, até mesmo os seus discípulos perguntaram se de Nazaré podia vir alguma coisa boa. Nazaré também está na região da Galileia. Jesus, ele vai tornar Cafarnaum, que é uma cidade também das margens do Mar da Galileia, o seu quartel-general. Quando você vai pensar do outro lado do Mar da Galileia, você vai encontrar uma região gentílica, onde você vai ter até algumas das cidades da região de Decápolis, que é uma região extremamente politeísta, era na época. Só para você poder se localizar e entender um pouco disso, eu já mencionei esse fato histórico há algum tempo atrás nas nossas lições aqui no nosso canal. Quando você pensa no momento em que os gregos tomaram aquela região da coligação dos médios e dos persas, eles, quando montaram o cerco no entorno de Jerusalém, a revelia daquilo que eles pensavam, Jerusalém abriu as portas e o recebeu com uma grande festa. E, para sua surpresa, quando ele chega até junto do templo, o sumo sacerdote o recebe e diz: nós estávamos esperando o Senhor por séculos. E as profecias de Daniel são explicadas para Alexandre o Grande. E quando ele vai perceber aquela situação toda, ele fica realmente impressionado e pergunta se há alguma coisa que ele poderia fazer para, em retribuição à acolhida que ele tinha recebido dos judeus. E os judeus vão pedir algumas coisas, entre elas que ele não seguisse o mesmo padrão que ele seguia em todos os lugares conquistados, porque ele colocava a língua grega como a língua oficial, trazia as bibliotecas, mas também o panteão grego de deuses para um local. Eles pedem para que ele respeitasse pelo menos essa última questão, que não trouxesse os deuses gregos para Jerusalém e para o território de Israel.
Alexandre aceita, entretanto ele estabelece a região de Decápolis. São 10 cidades, algumas são construídas, outras são reformadas. Ali são trazidos os templos e os deuses gregos, e essa região acaba se tornando uma região que é um centro da religião grega naquela mesma localidade. Quando você pensa sobre isso, na época de Jesus, estamos falando de muito tempo depois da época já da conquista grega, para você ter uma ideia, os gregos passaram, Roma acabou tomando aquela mesma região, se estabeleceu, enfim, e aquela região de Decápolis ainda continuava sendo uma região conhecida pelo paganismo. E Jesus, portanto, ele agora, saindo da região que era dominada pelos judeus, a região da Galileia, ele vai atravessar o mar. Todas as vezes que Cristo vai atravessar o mar em direção a Decápolis, ele está indo para uma região que não é composta por judeus, que não é composta por gente que teme a Deus. É uma região de pagãos. E Jesus está indo para essa região, uma grande tempestade toma conta do barco, Jesus vai operar um grande milagre ali, é bem verdade. E assim vai começar a nossa perícope, o nosso estudo sobre os milagres que acontecem no entorno desse mesmo mar. Jesus, e essa perícope ela vai até o capítulo 6. No capítulo 6 nós encontramos uma cena muito parecida com essa cena que abre esse estudo. No capítulo 6 você vai encontrar Jesus de novo no mesmo mar, mas agora ele não está somente acalmando uma tempestade, ele está caminhando por sobre o mar. É uma coisa completamente revolucionária. E os milagres que acontecem nesse meio termo entre o capítulo 4, versos 35 a 41, e o capítulo 6, são realmente revolucionários. Cristo vai operar alguns seus grandes milagres. É interessante, eu aqui no auxiliar da lição, nós encontramos aqui dois elementos que servem como chave para a compreensão do nosso estudo dessa semana. Primeiro, Jesus e a legião. Marcos ele vai relatar que Jesus viajou até a terra dos Gerazenos, na região de Decápolis, uma comunidade gentílica, e logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Marcos 5, verso 2. Como resultado desse encontro, ele curou o homem. Então Jesus, ele tem tanto poder e autoridade que mesmo quando uma legião de demônios vem diante dele, ele cura. Veja, logo depois que ele atravessa o mar, que ele acalma uma tempestade, isso vai estar acontecendo. Nós vamos ter a oportunidade de poder entender exatamente isso. É alguém que não é da comunidade de Israel. E Jesus, ele enfrenta uma grande tempestade por causa desse homem. Qual a importância desse indivíduo? Nós vamos estudar sobre isso durante essa semana. Um segundo aspecto, Jesus cura duas filhas, ou seja, duas pessoas da etnia judaica, duas israelitas. Quando Jesus retorna à sua própria comunidade, Jairo, um dos chefes da sinagoga, veio ao seu encontro e lhe disse com insistência: minha filhinha está morrendo. E Jesus vai curar a filha de Jairo, vai ressuscitar essa menina, porque ela vai acabar morrendo enquanto Jesus está se dirigindo para aquela mesma casa. E na sequência, nesse meio tempo, ele vai curar uma outra mulher também, uma judia, que sofria por 12 anos com uma hemorragia. É interessante que a filha de Jairo tinha 12 anos e a mesma idade da menina era o tempo que essa mulher que sofria de hemorragia também estava doente. Jesus vai curar a ambas e vai chamá-las de filhas. Então, esses dois aspectos, Jesus começa curando alguém que é um não-judeu, que é um indivíduo que vive num contexto de paganismo e que é morada de demônios, e ao mesmo tempo vai curar duas filhas de Israel. Como é que isso aconteceu? Quais foram as razões pelas quais Cristo agiu dessa forma? Bom, esses são alguns dos elementos que a gente vai ter oportunidade de poder ver durante essa semana. E amanhã não poderia ser diferente, a gente vai começar com o tema Acalmando a Tempestade, que é Marcos capítulo 4, versos 35 a 41, que é exatamente o relato que abre o estudo da lição dessa semana. Vai valer muito a pena. Mas olha, não desligue ainda, porque a gente ainda vai orar. Mas antes da oração,
eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial a vocês que fazem parte desse mesmo canal. Eu estou abrindo aqui o canal do YouTube, Eu Estudo a Lição, com o pastor Samuel Camilo. Hoje nós estamos com 38.620 pessoas inscritas no nosso canal. Louva a Deus por isso. Entretanto, eu acredito que você que está aí do outro lado, que está acompanhando o Estudo a Lição da Escola Sabatina junto conosco, eu não queria que você fosse apenas um consumidor do conteúdo desse canal. Eu queria te convidar para ser um parceiro nosso. Para que isso aconteça, existem algumas ações que são simples, mas que podem fazer a diferença. Se cada uma das 38.620 pessoas inscritas nesse canal deixar o seu like, puxa, a gente vai estar mandando um recado para o YouTube de que esse conteúdo realmente é relevante e ele vai colocar esse conteúdo à disposição de mais pessoas. Mas você pode ir além, você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam abençoadas. Com isso, você vai ser um missionário junto conosco, vai fazer parte desse mesmo ministério. E não apenas isso. E eu quero te desafiar a também deixar aqui o seu pedido de oração. Essa também é uma comunidade de oração. E eu queria que você não apenas deixasse seu pedido, mas também escolhesse pelo menos um dos pedidos que ficam aqui no nosso chat para você poder orar durante o dia. E assim, nós teremos a oportunidade de poder pregar a outros e, ao mesmo tempo, de ser abençoados e abençoar outras pessoas. Ore comigo agora. Obrigado, Pai, por sabermos que Cristo Jesus tem todo o poder no céu e na terra e age enfrentando tempestades e até mesmo situações complexas para poder abençoar tanto os filhos como também aqueles que ainda não o conhecem. Por favor, Pai, ajuda-nos a aprendermos lições com Cristo durante essa semana. Coloco também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, bem como a vida desse amigo, desse irmão que ora comigo agora. Opera de forma extraordinária, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?